Bom dia! Bom dia, Fê. Bom dia, mais ou menos, né, Mari? Porque você acorda, a semana começa, mas você descansa e acorda com dor nas costas, dor no pescoço, range tudo. Ai, ai, ai. Hoje o Bem-Estar vai te ajudar a entender por que isso pode estar acontecendo. Talvez você esteja dormindo no travesseiro errado, né? Ah, pode ser também o colchão errado, causando toda essa dor nas costas. Ou talvez você esteja adotando uma posição para dormir que você acha que é confortável, essa não é, mas que pode estar fazendo muito mal para sua coluna. Ai, ai. Você tá tentando fazer um malabarismo na cama e isso só está atrapalhando. Vamos falar sobre isso? Vamos descobrir a causa dessa dor nas costas que não passa de jeito nenhum? Nós temos dois convidados muito importantes hoje. Temos a professora Flávia Gomes Martinez, que veio de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, para participar conosco. Primeira vez, bem-vinda, professora. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia, professora. Temos um ortopedista, o doutor Alexandre Fogassi, esse está voltando, já veio aqui. Sempre bem-vindo. Bom dia, doutor. Obrigado, bom dia. Bom dia, doutor. Tudo bem? Para a gente começar, uma dúvida muito comum das pessoas que vão comprar um colchão, por exemplo, é se deve comprar de mola ou de espuma. Faz diferença para a coluna? Na verdade, não faz muita diferença. O mais importante é a densidade que esse colchão tem que ter para que se adapte ao peso e às reentrâncias do corpo, para deixar sempre a coluna reta na hora de dormir. A gente tem um exemplo aqui que é um colchão mais mole, né? Esse primeiro. Apesar de parecer tudo igual aqui, se a gente colocar um peso aqui em cima desse colchão, a gente vê que ele não sustenta o nosso corpo. Vamos fazer outra vez. A gente deveria ficar retinho e ele fica com a coluna toda torta, né? Se a gente precisasse fazer uma simulação com o nosso corpo. Exatamente. Esse é um colchão que não é o mais adequado, porque ele não vai sustentar a coluna reta. Aonde a gente é mais pesado, principalmente na região da bacia, ele vai afundar, a coluna fica torta e no dia seguinte a pessoa pode acordar com dor. A gente tem uma pergunta da internet, claro, o assunto tem muitas dúvidas. Começou então, nosso auditório virtual se manifestando. Olha a primeira pergunta, Beatriz. É bom alongar logo que acordamos, professora Flávia? Isso é importante? Sim, é muito bom alongar logo que nós acordamos, com alguns cuidados, Fernando, mas sim, é uma medida profilática, preventiva ao alongamento matinal. A professora estava conversando conosco, estava falando que quando a gente acorda, às vezes um espirro pode causar um mau jeito, um torcicolo. Abaixar para pegar o sapato debaixo da cama já pode ser a causa da dor nas costas. E isso nos mostra a importância do sono, da postura e também porque durante a noite os discos se reidratam. Os discos que ficam entre as vértebras se reidratam. Então, a qualidade do sono, a postura durante o sono, pode determinar como é que vão estar esses discos pela manhã, que pode ser um momento arriscado do dia das pessoas. Exatamente. Bom, então, para isso, a gente tem que prestar atenção em dicas para você dormir melhor. Pode ser o colchão, pode ser o travesseiro. Você vai ver agora na reportagem da Ana Brito. Tem jeito certo para tudo. Para trabalhar no computador, para levantar peso, para ler uma revista. Na hora de dormir é a mesma coisa. A sua posição favorita e aquele seu travesseiro quase de estimação podem lhe causar problemas. Ilana acorda com dores, por isso começou a fazer fisioterapia para fortalecer a musculatura do pescoço e de todo o tronco. Mantendo essa musculatura contraída, perfeito. Isso aí. Como os ligamentos dela são frouxos, ela tira as articulações do lugar. Isso acontecia até dormindo. Por isso, as sessões incluem o ajuste da posição do travesseiro. Esse de baixo a gente usa para dar um suporte da altura do seu ombro. E o mais macio a gente ajusta e puxa ele para frente para relaxar completamente a cabeça agora. Isso, para o queixo não virar. Antes, ela compensava a falta de apoio com as mãos. Eu acordava muitas vezes com os dois punhos embaixo do queixo. E me doía muito, principalmente o punho esquerdo. O corpo vai buscando em que posição ele consegue relaxar. E para isso, às vezes, para ajustar o tamanho do travesseiro, colocando a mão, colocando o braço atrás, o outro braço. Então, a gente vê posições bastante estranhas e que realmente colocam em estresse até outras articulações, não só a coluna. A Carla sentia dores porque começou um novo esporte, o tênis de praia. Eu já sou um pouquinho baixa e a rede tem 1,70 m de altura e a bola vem muito bola alta e você tem que
as principais posições é você olhando a bola, acompanhando a bola, para você poder acertá-la na raquete. Dormir assim, de bruços, piorava ainda mais. Por isso, agora, ela dorme de lado e com um travesseiro extra. Travesseiro de bebê é uma coisa que a gente usa muito para associar um travesseiro mais firme para quem dorme de lado. Muito. Até pela facilidade de colocar esse travesseiro mais embaixo do pescoço e apoiando o queixo. E a físio tem uma técnica para que os pacientes se adaptem aos novos hábitos. A gente pede para o paciente trazer o próprio travesseiro e outros que eles têm na casa, que encontrem pela casa. E a gente, com isso, tem uma variedade maior para ir ajustando o que a gente precisa. No caso do Rubem, o travesseiro precisa acompanhar a largura do ombro. Como ele ainda faltava um pouquinho na altura, eu associo um travesseiro mais fininho, de um material simples, mas que seja macio, mais gostoso ao toque e que dê para puxar ele bem embaixo da curvatura do pescoço, para apoiar essa região e manter ela conseguir relaxar e apoiar o queixo. E ele passava o dia todo com dor na lombar e na cervical. No caso dele, também podia dormir com a barriga para cima. Colocar o travesseiro embaixo do joelho diminui a tensão não só da lombar. Posiciona melhor a lombar, mas diminui a tensão da musculatura da coluna toda. Então, a gente vê que as pessoas se apossam desse novo hábito mais saudável, bem posicionado, muito facilmente, pelo bem-estar, pela qualidade de vida, pela diminuição da dor quando eles acordam e até mesmo durante todo o dia. Estou à disposição para poder fazer exercício e trabalhar melhor também. E principalmente eu termino o dia melhor. A gente vai entender melhor essa questão das posições, porque elas não variam muito. A professora está me explicando aqui. Antes tem uma pergunta da internet, para a gente dar sequência. A Lívia Gonçalves. É bom dormir com mais de um travesseiro? A gente viu ali, né, que precisa ter uma variação, né, professora? Mas a senhora disse que a posição não vai mudar muito. Ou é de lado ou é de barriga para cima. Pois é. Na verdade, a gente vê que quanto mais nós queremos adaptar a cama e os travesseiros ao corpo da pessoa, mais travesseiros são necessários. E para isso, se for um casal, eles vão ter que se ajeitar com aquele monte de travesseiros. Então, nós não gostamos de barriga para baixo. Não, barriga para baixo. Assim, barriga para baixo, não. Não. Tá? Cervical fica assim, numa péssima posição. Assim, então, assim nós é vamos optar. Isso. Ou barriga para cima ou de lado. De lado, se o teu ombro for bom. O meu ombro é bacana. Tem problema no ombro, não? Não, meu então, ombro é bacana. Podemos fazer assim. Vamos flexionar as duas pernas para deixar um pouco relaxada a musculatura lombar. Então, eu preciso que a lombar fique relaxada, ela não pode ficar arqueada. As pernas bem confortáveis. A altura do teu travesseiro aqui, ela tem que ser diretamente proporcional à curvatura do teu pescoço. Sei. Então, eu tenho que olhar o teu pescoço, vou subir um pouquinho mais, pode olhar para cima, relaxa, deita, está confortável. Sei. Então, de barriga para cima, isso está confortável. Mas quando tu virares de lado... De lado. Nós temos que aumentar. Aí assim, nós temos que mudar a situação. Nós temos que botar os travesseiros entre as tuas pernas. Sim. Eu acho que eu combino mais assim, ó. Aqui assim também. Alguma coisa dá pra aqui. Assim. E o travesseiro do pescoço agora, ele vai ter que ter a altura do teu ombro, Fernando. Senão a tua cabeça vai ficar torta. Sim. Então nós vamos colocar um travesseiro que dê a altura do Nossa, está duro. Tá duro, né? Vamos mudar um pouquinho? Vamos ver. Um pouquinho mais confortável? Ainda não? Nós vamos ajeitar conforme o teu pescoço. Se agora, não for esse... A pessoa que vai mudando de posição... Eu troco de novo. A pessoa que vai mudando de posição ao longo da noite. Saiu o microfone, né? E a pessoa que vai... A pessoa que vai mudando de posição ao longo da noite. Porque ninguém começa a dormir de um jeito e termina do mesmo jeito. Geralmente é de barriga pra cima e de lado. De barriga pra cima e de lado. Mas aí você tem que fazer todas essas adaptações ao longo do sono? Sim. Se a pessoa relaxar e dormir, ela vai se virar muito pouco. Se ela tiver um sono agitado, ela vai mudar de posição. E a gente tem que prever isso, Mariana. E a gente falou na reportagem que uns travesseirinhos, às vezes, pequenos de bebê ajudam a porque dá uma diferencinha dessa altura. Deixa eu ver o ombro do Fernando. Deita um pouquinho, Fernando. Esse microfone não vai cair agora. Tem que dar uma diferencinha na cabeça dele para que fique na altura do ombro, para que ela não incline nem para cima e nem para baixo.
Agora, a gente falou no começo do programa que não tem muita diferença entre mola e espuma. Desde fevereiro desse ano, todos os colchões de espuma só são comercializados se eles tiverem o selo do Inmetro. O mais importante de tudo é você prestar atenção na densidade. Vamos explicar um pouquinho essa história da densidade? Tem uma tabela sobre densidade que está no nosso site, é a tabela da Associação Brasileira das Indústrias de Colchão. Então, se você quiser, você entra lá no g1.com.br/bem-estar, você vai ver essa tabela. Mas vamos explicar a densidade, porque tem a ver com o peso do nosso corpo também, né? Essa adaptação. A gente já mostrou que esse peso aqui, que parece levinho, mas que tem pelo menos 5 quilos aqui, você coloca ali, essa densidade muito baixa, não está adaptada. Não se adapta. Agora, se fosse uma pessoa mais levinha nesse colchão, poderia dar certo? Aí já pode. Depende muito do peso da pessoa, a densidade correta para aquele peso. Esse mesmo peso, por exemplo, numa densidade maior, ele sustenta. Só que daí ele tem um problema inverso, que ele não vai se adaptar às reentrâncias do corpo. Por exemplo, a bacia, que é mais avantajada. Então, só vamos ver de novo aqui. O peso pequenininho ali na densidade menor, fica tudo bem. Agora, se a gente colocar um peso maior aqui, olha o que acontece. Já desestabiliza tudo. Esse daqui aguentou o peso, mas ele não se amoldou. Essa flexibilidade, digamos assim. E esse é um colchão já que tem uma certa densidade, mas parece que quando a gente coloca, ele abraça. Isso. Esse daqui seria o mais perto do ideal para esse peso. Além de sustentar o peso, ele se adapta às reentrâncias, mantendo o que seria a coluna reta. E essa seria a posição ideal para se repousar durante a noite. E as molas? A gente tem que diferenças de molas, doutor? Essas são molas que a indústria chama de molas ensacadas e essas daqui, molas tradicionais que não são ensacadas. Tem diferença para a coluna? Teoricamente, essa daqui é uma evolução dessa. Mas por literatura médica, não tem muita diferença entre ser de mola ou ser de espuma. O importante é ele ter uma boa qualidade, você seguir as recomendações do fabricante, de peso para cada uma delas. Esse daqui acaba tendo uma durabilidade e provavelmente ele se adapta melhor que esse daqui, que acaba se movendo inteiro. Esse aqui vai se mover só as regiões que estão mais pressionadas. Bom, tem uma pergunta da internet, vamos ver quem está querendo falar conosco. A Elizabeth, acordo com muita dor no pescoço, não sei se é normal. Meu colchão é ortopédico. Professora, ortopédico é uma forma muito genérica de falar sobre o colchão, né? Fernando, se ela tem dor no pescoço, nós temos que pensar no colchão, mas também no travesseiro e na posição que ela dorme. Mas sim, o termo ortopédico, ele hoje pode ser questionado porque, na verdade, as densidades devem variar conforme o peso do indivíduo. Então a gente pode colocar um pouquinho de culpa no colchão da nossa telespectadora? Olha, Fernando, são tantas coisas que fazem parte desse conforto cervical que, se ela acorda de manhã, a gente tem que pensar, claro, tudo que aconteceu durante o dia, mas se a dor é matinal, sim, nós temos que pensar na questão postura ao dormir, qualidade do sono e tipo de travesseiro. A gente está vendo aqui, doutora, a nossa coluna na nossa mesa holográfica, exatamente para a gente mostrar. Ela reclama de dor na cervical, aqui bem para cima, né? Essa é uma das piores dores, uma das piores regiões em relação à dor. As pessoas sentem muita dor na região cervical? O mais comum é ter dor na cervical, que é uma região bastante móvel, e na região lombar, que também é uma posição... Vou apagar as outras partes da coluna, então, para a gente ficar só com a cervical e com a lombar. Essas são as regiões mais vulneráveis. Mas por quê? Primeiro porque é onde a gente tem mais mobilidade, na região cervical. E é o que a gente tem vícios de postura, por exemplo, gente que fica digitando, ou que a tela do computador não está na mesma altura e fica o dia inteiro ali debruçado naquela tela do computador. Celular, tablet, tudo isso tem comprometido a saúde da nossa coluna cervical. E a lombar é porque, além da mobilidade, é a região que absorve e sustenta a maior parte do nosso peso. Então é que está mais sobrecarregada durante o dia. Quanto mais gordinho a gente tiver, pior para a lombar. Pior, por isso que é muito importante a musculatura para sustentar a nossa coluna.